Muito bem, vamos para mais uma aula do nosso curso. Eu vou falar um pouco mais sobre a definição de limite. Você deve lembrar que eu comentei na aula sobre definição de limite que a definição ela não se configura como uma técnica para calcular limites, que a definição é, na verdade, um teste para você verificar se um determinado número é ou não o limite de uma função com x tendendo para algum valor. Então, para você aplicar a definição, você precisa ter um candidato. Um candidato que surge de uma análise prévia que você faz sobre a função, né? A gente sabe que quando você vai calcular o limite de uma função, você está investigando o comportamento da função com x se aproximando de algum valor, quando x assume valores próximos de um valor definido. E aí você pode fazer uns experimentos, pode escolher alguns valores que você julga próximo daquele valor, e aí você começa a desenhar ali o seu candidato. E aí, uma vez que o candidato ele é estabelecido, você vai e aplica a definição para verificar se de fato aquele número é o limite. Nesta aula a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai aplicar a definição para provar que um determinado número é o limite de uma função com x tendendo para um ponto. Okay? Aula 4. Verificando um limite pela definição. Está aí a questão que vamos resolver. Prove que o limite da função 4x menos 5 com x tendendo para 3 é igual a 7. É o que faremos nesta aula. Okay? Não custa nada lembrarmos da definição. E essa definição está aqui exatamente para dar um significado para este símbolo aqui. O limite de f de x com x tendendo para a é igual a L. Admitindo que o limite de f de x com x tendendo para é L, então, se isso de fato ocorrer, para todo número epsilon maior que zero, vai existir um número delta maior que zero com a seguinte propriedade. Se você escolher um x diferente de a uma distância de a menor que o delta, então a distância da imagem deste x até aquele número L que você está testando para ver se de fato é o limite, a distância entre f de x e L vai ser menor que epsilon. Então, o que a definição garante é que podemos tornar f de x tão próximo de L quanto desejarmos, desde que escolhamos x suficientemente próximo de A. Ok? Uma vez relembrada a definição, vamos então fazer a prova que o limite dessa função aí de primeiro grau, com x tendendo a 3, que esse limite é 7. Permita-me, antes de mais nada, fazer uma coisa aqui que é totalmente opcional. Eu vou chamar essa função 4x menos 5, vou batizar ela aqui como f de x. Talvez isso facilite a escrita e até a leitura, ok? Mas é completamente opcional. Beleza. O que significa, do ponto de vista informal, que o limite de 4x menos 5 com x tendendo para 3 é 7? Significa que podemos tornar f de x tão próximo de 7 quanto nós desejarmos, bastando para isso que nós escolhamos valores de x suficientemente próximos de a. E como é que eu provo isso formalmente? Tudo começa com um epsilon. Esse epsilon define o quão próximo de 7 eu desejo que o valor de f de x esteja. Ok? Então, vamos começar com esse epsilon. Dado epsilon maior que zero, é o que diz a definição, devemos mostrar que existe um outro número positivo, que chamaremos de delta, tal que. Bom, o que é que nós
esperamos desse delta? Qual é a propriedade que nós desejamos que esse delta tenha? Então, é a seguinte. Se nós tomarmos a distância de x até 3, né? 3 é o número para o qual o x está tendendo. Então, a distância de x até 3. Se essa distância for menor que delta, e além disso maior que zero, como consequência, isso vai implicar, né, que a distância de f de x até o número que é o candidato a limite, que aqui é o 7, a distância entre f de x e 7 vai ser menor que epsilon. Então, nós desejamos que a distância de f de x até 7 seja menor que o número que foi estabelecido, que foi escolhido. E esse número define o quão próximo de 7 eu desejo que f de x esteja. Bom, o que eu devo fazer para que a distância do valor de f de x até 7 seja menor que epsilon? Devo tomar a distância de x até 3 menor que delta. Então, se eu conseguir para todo epsilon esse delta, com essa propriedade, então, de fato, o limite de f de x, quando x tende para 3, será 7. Ok? Bom, então, como é que nós vamos provar, como é que nós vamos obter esse delta a partir da escolha do epsilon? É sempre assim. Dado o epsilon, nós temos que nos virar para encontrar o tal delta. O delta possibilitará a você encontrar uma região em torno de 3, de forma que você vai poder escolher os valores de x ali, suficientemente próximo de 3, de forma que a imagem, ou seja, o f de x, esteja a uma distância do número 7 menor do que o epsilon escolhido. Ok? A gente agora vai se virar para encontrar esse delta. Em geral, o que se faz? A gente parte exatamente daquilo que nós desejamos. Nós desejamos tornar a distância de f de x até 7 menor que epsilon. Aí nós vamos manipular isso na esperança de obter uma informação sobre o x e que a partir daí a gente possa conjecturar qual deve ser o delta que possibilitará que a distância de f de x até 7 seja menor que epsilon. Okay? Então a gente vai partir do que desejamos para encontrar o que é que deve acontecer com o x. Então vamos lá. Vamos examinar então, em primeiro lugar, o que é a distância de f de x até 7. O que é isso? Lembre-se que esse f de x é invenção da minha cabeça. F de x foi um nome que eu atribuí à função que foi dada, que é 4x menos 5. Então vamos recolocar as coisas no seu devido lugar. No lugar de f de x, eu vou colocar exatamente o 4x menos 5. Menos 7, né? Então, apenas reescrevendo o que está ali no primeiro membro. Ok. Vamos então simplificar isso aqui. Tem aquele menos 5 menos 7. Podemos fazer, né, aquela operação. Então, 4x aqui, menos 5 menos 7 vai dar menos 12. Bom, o que é natural fazermos ali? Nós temos aqui 4x menos 12 e observe que tanto no 4x quanto no 12 aparece o fator 4. Então podemos colocar esse fator comum em evidência. Então colocando o 4 em evidência, vamos abrir e fechar parênteses aqui e aproveitar para fechar aqui o módulo. Se eu pego 4x e divido por 4, vai cancelar esse 4 e vai sobrar x. Menos 12 dividido por 4 vai dar menos 3. Ok? Vamos para outra linha, para não pegar aqui minha cabeça. Então, aquilo ali vai ser igual. Bom, aqui nós temos o módulo de um produto. O módulo de um produto é o produto dos módulos. Então, isso daqui é módulo de 4 vezes o módulo de x menos 3. Bom, o módulo de 4 é o próprio 4, né? Porque 4 é um número positivo e o módulo de um número positivo é o próprio número. 4 vezes o módulo de x menos 3. E olha aqui a mágica. Nós partimos de uma informação que envolvia aqui a distância entre f de x e 7.
Fomos desenvolvendo, né, a distância entre f de x e 7 e apareceu aqui no meio das contas a distância entre x e 3. Né? Lembre-se que a gente quer encontrar uma região em torno do número 3, de modo que a gente possa escolher x a uma distância conveniente do 3, de modo que o f de x apareça a uma distância do número 7 menor que epsilon. Então perceba que isso que está aqui é exatamente igual a isso. E agora eu vou impor o que de fato a gente deseja. Né? A gente deseja que a distância entre f de x e 7, eu desejo que isso seja menor que epsilon. Ok? Então veja bem, isso daqui é a distância entre f de x e epsilon. É exatamente o que está aqui. E agora eu devo descobrir qual deve ser esse delta. Certo? Vamos então examinar aqui. Ora, quando eu pego essa última expressão aqui e passo aquele número 4 para o segundo membro, o que é que vai acontecer? Eu encontro aqui a distância de x até 3. Isso daqui é menor do que epsilon sobre 4. E aqui aparece o nosso candidato a delta. Porque, veja bem, esse cálculo que eu fiz agora, esse último, ele é perfeitamente reversível. Eu posso, a partir daqui, concluir isso. Mas isso que está aqui é exatamente aquilo que eu desejo. Ok? Então, para acontecer aquilo que eu desejo, estou poluindo bastante aqui o desenho, me perdoe, mas que eu estou emocionado. Então, para que aconteça aquilo que eu desejo, basta que eu faça isso daqui com x. Ou seja, que a distância de x até 3 seja menor do que epsilon sobre 4. Compare agora isso daqui com isso e me diga qual deve ser o delta. Sim, o delta vai ser exatamente epsilon sobre 4. Ou qualquer número menor do que epsilon sobre 4. Funcionará também. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu já tenho um candidato, já tenho uma conjectura de qual deve ser o delta para a escolha do epsilon. Ok? Se você está duvidando, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos escrever lá em cima. Ó, se a distância de x até 3 for menor do que epsilon sobre 4, o que é que vai acontecer com 4 vezes módulo de x menos 3? Isso aqui vai ser menor que quem? Olha bem, eu estou pegando agora o 4 que está dividindo, estou passando para cá multiplicando. Isso aqui vai ser menor que epsilon. Vixe, saiu do papel. Vai ser menor que epsilon. Beleza? Mas o que é isso daqui? Isso daqui, lembre-se que isso foi obtido de onde? Disso. Disso aqui, ó. Certo? Então a gente partiu de módulo de f de x menos 7 menor que epsilon e chegou a isso aqui. Perfeito? Então, observe que este cara aqui deve ser o delta. Compare com a definição e você verá qual é o delta. Bom, a próxima parte da prova é de fato a prova, porque aqui nós fizemos algumas contas para tentar estabelecer uma conjectura de qual deve ser o delta. Agora que a gente tem uma ideia de qual deve ser o delta, a gente vai fazer a conta para provar que esse delta, né, de fato, ele vai funcionar. É a próxima etapa da prova. Tudo que nós fizemos até agora foi apenas para mostrar qual é o candidato a delta. Qual é o delta que você deve escolher a partir do epsilon que foi dado. Ok? E a gente viu que, dado o epsilon maior que zero, o que parece ser o melhor candidato para delta é epsilon dividido por 4. Ou seja,
Se o epsilon for 0,4, então o delta vai ser 0,1. Ok? Então, esse é o jogo. Aí a gente vai mostrar que, de fato, essa escolha do delta será, de fato, conveniente. Então, vamos começar a prova. Olha a segurança. Olha a confiança do cara. Dado epsilon maior que 0, mas é claro que essa confiança vem do fato de que nós fizemos a conjectura antes. Dado epsilon maior que 0, tome ou escolha delta igual a epsilon sobre 4. Quando eu falo igual, pode ser até menor. Vamos botar o igual. Daí, se a distância de x até 3, se essa distância for menor do que esse delta, então, o que é que vai ocorrer? Vamos lá. A distância de f de x até 7, né, que é o limite, lembrando. Isso daqui a gente sabe que é o módulo de 4x menos 5 menos 7. A gente já fez essa conta, né? Isso daqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Isso aqui você pode lembrar lá que é 4 vezes módulo de x menos 3. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Veja bem, chegamos no ponto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 4 vezes delta. Beleza? E aí eu pergunto, qual é o sinal matemático que devemos colocar aqui? Ok? Vamos ver aqui qual é. Bom, veja bem. Aqui eu tenho 4. Aqui continua 4. Aqui eu tenho um módulo de x menos 3, que por hipótese, o módulo de x menos 3 é menor que delta. Então, quando eu tiro o módulo de menos x menos 3 e no lugar dele eu coloco aqui delta, você não pode ter mais uma igualdade. Por que não é igualdade? Você está trocando o módulo de x menos 3 por algo que é maior do que ele. Olha, delta é maior do que o módulo de x menos 3, porque o módulo de x menos 3, que está aqui, ele é menor que delta por uma hipótese que estamos fazendo. Ok? Então, já que aqui é 4, aqui também é 4, né? Mas aqui, no lugar disso, eu sei que isso é menor do que delta, então o símbolo ali não é igual. O símbolo aqui tem que ser menor. Então aqui, ó, menor. Beleza? Mas qual é o delta que nós escolhemos aqui? É igual agora. 4 vezes. O que é o delta que nós estamos escolhendo? O delta, por hipótese, é epsilon sobre 4. Então, 4 vezes epsilon sobre 4. Aí, obviamente, que a gente vai cancelar aqui esse 4. E aí, olhe para o que você tinha no início. O que é que eu tinha no início? Eu tenho aqui módulo de f de x menos 7. Igual. Aí vem aqui igual. Só que aqui virou menor do que epsilon. Então, eu acabei de mostrar que o módulo de f de x menos 7 é menor que epsilon, desde que a distância de x até 3 seja menor que delta e maior que zero. E lembre-se que isso é exatamente o que a definição pede. Então, com tudo isso, eu acabei de mostrar que nós podemos tornar f de x tão próximo de 7 quanto desejarmos, desde que escolhamos x suficientemente próximo de A. Basta que tomemos x a uma distância do número 3 menor do que delta e teremos a distância de f de x até 7 menor que o epsilon dado, seja qual for o epsilon, qualquer que seja o epsilon dado. Com tudo isso, provamos que o limite da função que foi dada, que eu chamei de f de x, né? Batizei, vou manter aqui o nome, com x tendendo para 3, que esse limite é 7. Uma observação. Você pode estar aqui tendo um desconforto com esse maior que zero, porque nas contas aqui não aparece o maior que zero. Então veja bem, nessas contas que estão aqui em cima, o que nós mostramos foi o seguinte, que
Se o módulo de x menos 3 for menor que delta, isso implica que a distância de f de x até 7 será menor que epsilon. Nós provamos isso. E onde é que está o maior que zero? Em nenhum momento apareceu nas contas. Mas veja bem, olhe para isso. Você está dizendo que se o módulo de x for menos 3 for menor que delta, vai acontecer aquilo lá do outro lado. Beleza? E esta situação ocorre aqui para todo x. Você está impondo alguma restrição para o x aqui? Não, você está dizendo, ó, isso ocorre sempre que você pegar a distância de x até 3 menor que delta. E eu vou te mostrar que se você colocar aqui o maior que zero, não vai destruir o que você já tinha. Né? Porque o que acontece? É como se você, quando você não coloca aqui o maior que zero, significa o quê? Que essa propriedade é válida para um conjunto de valores. Ela é válida para vamos pensar assim, um conjunto grande de valores. Quando eu coloco o maior que zero, você apenas está excluindo a possibilidade do x ser 3. Ou seja, você está trabalhando agora com um conjunto de valores menor. Se a propriedade é válida para um conjunto grande e você extrai um ponto, não vai deixar de valer. Deixaria de valer, possivelmente, se você inserisse pontos ali, que pudessem destruir aquela coisa. Mas a partir do momento que você impõe o maior que zero, você não está destruindo nada. Porque se já é válida para um conjunto de valores de x, ao colocar o maior que zero, você está apenas excluindo a possibilidade do x ser 3. E aí, como você está tirando um ponto, né, daquele conjunto de valores possíveis, você não está destruindo nada. Né? Então, eu posso muito bem, deixa eu tirar aquele risco ali que está podre, né? Então, vamos lá. Eu posso, a propriedade está aí, a gente mostrou que isso aí é válido, e se eu colocar ali, ó, e se isso aqui for maior que zero, não deixa de valer, vai continuar valendo. Você apenas pegou um conjunto de valores menor. Né? Você tirou a possibilidade do x ser 3. Muito bom. Você viu aí como usar a definição para verificar se um determinado valor é o limite da função. Mas, assim, esse é o pior caminho que pode ser seguido para investigar limites. Se esse caminho fosse bom, os matemáticos não teriam se debruçado tantos anos para desenvolver técnicas para calcular limites. As técnicas de cálculo de limites foram desenvolvidas exatamente para você não usar a definição. Porque essa definição, você percebeu que é uma coisa complexa, é sofisticado. E imagine aí, a gente pegou aqui uma função de primeiro grau. Agora imagine se você pegasse uma função mais sofisticada. Será que seria tão simples encontrar o delta a partir do epsilon dado? Certamente não. Então, tudo que vai ser desenvolvido no curso é para que você nunca mais veja isso. Isso aqui, claro, do ponto de vista teórico, é importantíssimo, porque usando essa definição, a gente demonstra todas as propriedades operatórias dos limites. Né? Mas tudo que vai ser desenvolvido a partir de agora no curso de cálculo é no sentido de se livrar da definição. A gente vai desenvolver técnicas para calcular limites.